E chegou o M. Gomes, um dos melhores policiais que eu já trabalhei. Ninguém na equipe falando nada, então eu já achei estranho, porque eu achei que eles estavam com raiva de mim, ou estavam brigados entre eles, porque ninguém conversava na viatura. Isso para mim era estranho. E logo em seguida pararam a viatura e todo mundo desceu. E eu não entendi porque ninguém falou, ó, vamos em tal lugar, ou vamos abordar tal pessoa. Simplesmente desceram. E perto da rua do gasômetro, atravessaram e abordaram um casal. Eu já achei outra coisa estranha, porque eu falei, porra, eu tô acostumado a pegar aquele estereótipo de ladrão, né? É o cara tatuado, com ginga, e eu falei, esse daí é ladrão, tá vestido, tá com a skin de ladrão, era que era abordado. E eles abordaram uma coisa que pra mim ia passar batido. Um cara e uma mulher. Abordaram, conversaram. Eu até cheguei a pensar que eram conhecidos dos policiais, porque a forma de abordar foi diferente. E falaram, daqui a pouco pegaram e saíram andando na mesma rua e foram se distanciando da viatura. E eu fui lá, peguei a calibre 12 e fiquei fazendo a segurança da viatura. Eis que, depois de 2h30, né, eu sozinho, eu falei, eles me abandonaram aqui, será que é teste? Será que deu ruim e eu tinha que ter chamado o comando? E daí passando tudo na mente, e as viaturas falando, eu não entendia nada, eu não sabia se eu largava a calibre 12 para anotar a cara de geral, se eu ficava com a calibre 12, o que eu fazia, e eu com medo que eles voltarem e não estava anotado que os carros roubados, porque eu estava com a calibre 12, eu não sabia se eu colocava lá no banco do comandante de equipe e anotava, ficava de costa para rua, não sabia, se eu manobrava a viatura, que a viatura ficou meio largada, eu não sabia o que fazer. Mas eu fiquei lá com a calibre 12 suando e com medo. Eu falei, rezando, né? Para não me ferrar no primeiro dia de rota. E daí voltaram, não me falaram nada. Voltaram com 3 pessoas algemadas, o indivíduo, a mulher e mais um cara, e com uma sacola. Colocaram a sacola na frente da viatura, no banco lá do sargento, lá no chão, no assoalho, e entraram na viatura. Falaram, vamos. Daí entramos. Eu não perguntei, porque... Estagiário, vou perguntar o quê? E eu só ali fazendo cara de conteúdo. E anotando, estivemos em tal lugar. Daí a gente foi, eu sabia que estava na Zona Norte, a gente deslocou pela Aricanduva. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu não estou indo nem para a Zona Norte, nem para o DP. E eu com medo, eu falei, o que está acontecendo? Pararam num posto de gasolina em Itaquera, e falou, de novo, o sargento olhou para mim e falou, de novo, segurança. Eu peguei a segurança, 3 indivíduos no chiqueirinho, uma sacola enorme que eu não sabia o que era na frente, e daí veio o nome do sargento, quase lembrei. Eles pegaram e ficaram de lado lá conversando e eu na segurança. Daqui a pouco eles pararam um cara que estava abastecendo, com uma Kombi. Conversaram. O cara da Kombi saiu e eles entraram na Kombi. Daí o negócio começou a fazer menos sentido ainda. Daí ficou eu fazendo a segurança, o cara da Kombi um pouquinho afastado, que não dá para perguntar para ele, nada. Eu com medo de perguntar também, né? E depois o sargento ficar sabendo. E eu tomando conta dos 3 indivíduos ali presos. Isso, nós começamos a patrulhar, lá na rota comecei a patrulhar por volta do meio-dia, 1h, o patrulhamento da vespertina. Isso daí já era 6h30 da tarde, quase 7 horas da noite. E começou a anoitecer e eles sumiram com a Kombi. Daqui a pouco, né? Quase 10 horas da noite, que é a hora que a gente já recolhia, voltaram com a Kombi, com mais 2 presos e lotada de droga. Cheia de droga. Eu falei, tráfico gigante, cara, sem entender nada. E, bom, dali foi conduzindo, pediu pro cara da Kombi, o cara vibrou, tá? O cara baita de um amigo da polícia, foi indo e levamos pro DP. No DP, eu soube, pelo histórico que eu tive que escrever, o que tinha acontecido, que eu nem sabia o que tinha acontecido. Eles abordaram um casal que estava com um pouquinho de droga, tinham acabado de comprar. Esse casal levou aonde eles compraram, que era uma residência. Eles pegaram o traficante lá com droga e conversando com o traficante, aquela papo de rota,
eles disseram aonde que era o distribuidor ou onde ele buscava a droga.